Vamos falar da URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender mais a questão da redação da URGS, eu vou falar sobre 3 coisas que a sua redação não precisa ter para quando você for escrever ou também para quando você praticar a redação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que acontece é que aqui eu vou colocar para vocês como coisas que você não precisa ter na sua redação, mais para um quesito de você não ficar preocupado que você não saiba fazer isso. Lógico que todos os pontos que eu vou colocar aqui nessa parte de você não precisar colocar na redação são pontos que não vão retirar pontos da sua redação ou que você seria penalizado ou até muito mais grave, que seria a sua redação ser anulada ou zerada. Mas aqui é para você poder conseguir focar em outros aspectos mais importantes. Então eu vou falar para vocês coisas que você não precisa colocar e o que seria mais interessante de focar. A primeira delas, que muita gente está acostumada já com a questão da redação do Enem, é a questão de você solucionar o problema ou melhorar a situação do problema. Isso é muito comum de muitas pessoas acharem que precisam saber solucionar o problema, porque já vem com uma bagagem já de redação do Enem. Então é inevitável e praticamente impossível a gente falar de redação sem a gente ter como referência o Enem. Então, como existe um critério específico de correção para a redação do Enem, que é a questão da proposta de intervenção, que é de ou melhorar o problema, ou se não, de solucionar todos os problemas completamente, fica difícil a gente escrever uma redação do Enem que não tente solucionar. Mas para a questão da URGS, não existe esse critério de correção de você solucionar o problema. Existem outros critérios que a gente vai ter para a parte da URGS que estão preocupados com a questão de você ter a noção social e o gênero textual em relação ao tema, a sua questão argumentativa e, por fim, a gente tem a questão das normas da gramática, das normas gramaticais da norma culta. Então a gente tem acentuação, ortografia, paralelismo, que são muito mais que é muito mais importante do que a questão de você trazer uma solução. O que você pode focar em vez disso é justamente você ter uma compreensão das instruções que estão sendo colocadas na questão da URGS. A URGS coloca muitas situações que você precisa praticamente fazer uma leitura atenta dos textos motivadores e daí fazer uma produção textual. Então é muito mais importante você perceber as possibilidades que você tem de uma redação, como por exemplo, você estar a favor dos textos motivadores ou estar contra os textos motivadores, ou até mesmo o que você pode retirar de informação dos textos motivadores para colocar na sua redação do que de fato tentar solucionar um problema. Já essa outra parte que também veio de uma questão que ela é muito comum por a gente ter a questão de modelos de redação pronta ou até mesmo da gente ver da questão do Enem, que é a questão de repertórios específicos para o tema. Isso é muito comum porque muitas vezes quando você vai assistir um vídeo no YouTube ou até mesmo você vai ter uma aula de um tema, é comum que o professor de redação te traga inúmeros repertórios a respeito de um tema. Aí ele traz lei, aí ele traz livro, traz filme, conceito filosófico, conceito sociológico. Isso não é errado, mas a URGS não está preocupada com você trazer um repertório específico para o tema. Lembre-se, você está olhando para o tema ali e pode ser que talvez você nem conheça o tema. Então é por isso que a URGS não cobra de você saber do tema anteriormente e muito menos de você trazer um repertório específico para o tema. O que você pode focar são repertórios que eles estão analisando questões que são sociais, que é muito mais a cara da URGS. Então você conseguir explicar quais são os conflitos entre o que os indivíduos querem e o que a sociedade impõe como limite. Então você trazer questões que são de sociologia, de filosofia, ou até mesmo questões que estão dentro de você ter leis e garantias contratualistas, como por exemplo, a gente falar da questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou o contrato social, que são também obras que falam dessa questão entre quem reina e também quem que vai ter esses direitos e deveres e também cobrar dessas pessoas que governam a gente. Mas aí fica essa questão de que você não precisa saber especificamente, como por exemplo, já tivemos temas que falavam da questão de direitos humanos. Então assim, você não precisaria saber tantas questões específicas ou leis específicas que trouxessem especificamente isso, mas muito mais a questão de você saber argumentar e discutir em uma leitura atenta dos textos motivadores. E a última coisa que pode ser um pouquinho confusa, que é a questão da impessoalidade. Porque a URGS, ela traz também a questão da possibilidade de você trazer a sua opinião dentro de um tema. Então não é impossível que você deixe de encontrar redações em relação da URGS que tenham a primeira pessoa. Então você não precisa fazer com que sempre sua redação da URGS seja em terceira pessoa. Mas vale lembrar que caso você esteja acostumado já
a não colocar os pronomes eu ou também inclusive o nós, que ele traz um pouco menos de pessoalidade em relação ao tema, você pode sim escrever em terceira pessoa, mas sempre se lembre que quando os textos motivadores vão apresentar para você, ele vai dar uma situação que você precisa argumentar. Então é claro que você pode se referir à pessoa que tem como autor do texto quando se fala da URGS. Então é sempre importante a gente sempre focar com as instruções que tem dentro da URGS pedindo o que você tem que escrever, do que de fato você tem que escrever todos os textos impessoais ou todos os textos com o pronome nós. Sempre vai depender. Então, faça uma leitura atenta dos textos motivadores e das instruções, sempre. E claro que não tem como você esperar você deixar de saber, de conhecer todas essas informações da URGS, sendo que você não sabia dessas informações ou até mesmo que a URGS não poderia dizer para você. É por isso que dentro do meu curso eu trato esses assuntos como, por exemplo, você saber o que está em cada um dos parágrafos, como aparecem os textos motivadores, o que a URGS espera de você e o que não espera, para você se sentir preparado e, inclusive, chegar na nota que você precisa dessa parte da redação. E, inclusive, você pode também utilizar o cupom e o link aqui embaixo do vídeo que está justamente para você poder pagar por R$40 para você poder vir estudar comigo. O cupom ele é justamente o que você vai ter do Jun 2 do 2023, que é o mês de junho 2023, para você pagar por R$40. E caso você não goste do curso, você pode inclusive pedir o reembolso dentro de 30 dias para você poder ficar tranquilo, para você poder confiar que é um curso que vai te mostrar o que você precisa saber e justamente se preparar para esse vestibular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Aqui são 3 coisas para vocês poderem saber que não precisa ter na sua redação. Então, caso você queira colocar, é tranquilo. Mas também não é obrigatório para você poder precisar colocar elas. Inclusive, você ficou com alguma dúvida ou tem alguma outra coisa que você não sabe se precisa colocar na redação ou que inclusive você pensa que pode deixar de sair, deixar de estar na redação, escreve aqui nos comentários para poder te responder e inclusive tirar essa sua dúvida. É tão importante essa questão daí de saber da parte da impessoalidade ou até mesmo de você poder usar a primeira pessoa do singular, que inclusive eu expliquei no vídeo um pouco mais detalhado explicando essa questão da primeira pessoa e como funciona na questão da URGS, até mesmo para você saber da correção e de como que aparecem redações. E pode ser também que, inclusive, você ficou nessa dúvida se você realmente pode usar os textos motivadores. É uma coisa que muitos professores trazem esse espantalho que você não pode utilizar e que você seria incapaz de você ter uma nota boa utilizando os textos motivadores. E eu tenho justamente um vídeo explicando que tem uma redação nota máxima que utiliza a informação dos textos motivadores. Ou seja, nada mais nada menos do que a URGS pedindo para você utilizar os textos motivadores. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!